A autonomia do Banco Central está sendo discutida há literalmente 20 anos. Aprovar a autonomia é uma coisa positiva, mesmo num governo que dê plena autonomia ao Banco Central, porque ele não pode garantir que outros governos deem a mesma autonomia. A razão pelo qual as pessoas não aprovaram antes é porque existia a percepção de que ou já existia ou o governo não queria. Autonomia não é liberdade total para fazer o que quiser, ele vai ser cobrado nesses objetivos. E mais do que isso, ao longo do processo, existem muitas maneiras pelo qual o BC se mostra transparente sobre seus atos. E se ele não cumprir a meta de inflação por um erro de política econômica, de condição de política monetária, ele pode ser retirado do cargo, mesmo na lei de autonomia, está lá, ele só tem que ser aprovado pelo Senado. O não alinhamento automático de um Banco Central a uma política pública, eu vejo como uma coisa positiva. O Banco Central ele analisa a política fiscal, as decisões de estímulo do governo, suas implicações sobre a economia, suas implicações sobre a inflação. Ao fazer isso, muitas vezes ele vai se contrapor a um estímulo de política fiscal ou até, em outras situações, adicionar estímulo à política fiscal, mas tudo de acordo com os seus objetivos fundamentais de estabilidade de preço. Então, não existe nenhuma contradição em você ter a política fiscal numa direção, atendendo a objetivos específicos que um governo democraticamente eleito queira ter, e uma política monetária numa outra direção, garantindo que, pelo menos na dimensão de estabilidade de preço, de controle de inflação, aquela política fiscal não tenha efeitos indesejáveis. Política fiscal, pela sua natureza necessariamente política e necessariamente linkada ao ciclo de governo, vai estar sempre sujeita às vontades de quem está no poder naquele momento. Então, o Banco Central tem um objetivo de estabilidade de preços. Mandatos descasados garante que uma mudança de governo, que em si já é uma enorme fonte de incerteza, como a gente viu no Brasil em várias eleições, não se transmita também para a condição de política monetária para o objetivo de inflação. Vamos entender um pouco como a autonomia do Banco Central protege a sociedade em diferentes situações. Vamos supor que o presidente da República reclame dos juros. Se ele tiver o poder de substituir o presidente do Banco Central e toda a diretoria, ele reclamar de juros vai fazer com que os juros longos que influenciam decisões de investimento fiquem mais altos. Vai fazer com que as expectativas de inflação fiquem mais altas. E as expectativas de inflação mais altas tornam a inflação mais alta. Agora, imagine um presidente que reclama dos juros com um Banco Central autônomo. Não acontece nada. A gente tem um exemplo recente, óbvio, de como intervenções e não institucionalidade pode gerar volatilidade e crise, que é o que aconteceu na Petrobras nesse mês de fevereiro. Acontecer a mesma coisa com o Banco Central gera incertezas num nível muito maior. E é isso que a autonomia impede ou restringe muito. O Brasil está tão atrasado em relação não só aos países avançados, como todos os emergentes e todos os outros países da América Latina. A gente está atrasado muitos anos. Então, a qualquer momento, resolver isso é simplesmente chegar mais perto de onde você deveria estar há muito tempo.